Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Seja bem-vindo, meu bem. Oi, Fabiana, boa noite. Já tava com saudade, semana passada a gente não teve live, né? Mas é porque as semanas estão corridas mesmo, tá, meu povo? Eu não posso falhar aqui com vocês, né? Mirinei, Ludmila, Mirela. Oi, Mirela, tudo bom? Boa noite. Oba, a Ana Paula já tá aqui. Olá, Oi, boa tudo bom? Boa noite, tudo noite, tudo bom? bom, gente? Boa Ai, noite, Gisele. Boa noite, povo que tá entrando aí, que é o povo que adora participar das lives e ter mais informação. Ana Paula, eu sempre oi. deixo a pessoa se apresentar, mas Uhum. assim, já queria te agradecer de antemão. A sua história é uma história assim belíssima. E é por isso que eu convidei, gente, a Ana Paula. A Ana Paula teve uma transformação, mudou de vida, seu estilo de vida, e hoje ajuda muitas pessoas, É, né, nesse mesmo caminho. Porque eu falo que depois que a gente conhece, né, Ana Paula, esse caminho, parece que a gente fica contaminado de uma tal maneira que fica, a gente quer que fica. todo mundo entre Se na contagie, nossa, né? né? É Mas eu vou deixar você verdade. se apresentar, fica à vontade. Oi, gente, meu nome é Ana Paula, né? Eu tenho oficialmente hoje 44 anos de Ai, que idade. linda! E Parabéns, assim, tá? Tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita vida para nós, né? obrigada, obrigada. Criei o perfil. Aí tem cachorro, né? Tem, tá no vizinho, né? Aqui em casa não. Que delícia. O meu tá preso aqui. Aqui eu Então, não tenho quintal, espero um dia ter, tá? Mas não tenho olha. ainda não. Então, criei o perfil Cetogênica, né? O primeiro nome que eu dei para ele foi Cetogênica Saúde, né? Eu falei assim, eu vou dar o nome de Cetogênica Saúde porque eu precisava resgatar minha saúde. Aí depois eu falei, poxa, mas eu estou emagrecendo com a cetogênica, então eu vou dar o nome cetogênica emagrece e ficou, né? Então criei esse perfil para colocar pratos, postar meus pratos, postar meu dia a dia, e começou a crescer de tal maneira, incentivar outras pessoas, que não parei mais, né? Só que até antes de criar esse perfil, eu já comecei a incentivar. Mas que querendo ou não, que quando você coloca um prato e vem um monte de pessoas, o que você come, querendo ou não, incentiva mais, né? Então, assim, foi através daí que começou uma outra história, que não era mais só a Ana Paula emagrecendo, né? Contagiando mesmo, como você falou, contagiando outras pessoas com o meu estilo de vida. É impressionante, né, Ana Paula, como a gente, às vezes, o simples pra gente postar um prato, né? Como a gente recebe o feedback Exato. das pessoas, né? Ah, Nossa, não sabia que podia comer isso, não sabia que podia comer exato. fígado, fígado não faz mal. A gente recebe umas perguntas que você vê que com um simples você consegue ajudar tanta gente, né? Isso é Exatamente. tão legal. E eu não tinha essa ideia quando eu comecei, né? Assim, sobre a postagem, não tive a menor intenção. Tanto é que eu falei, eu vou colocar os pratos lá, criei um fora do meu perfil oficial, né? Do meu perfil particular, e comecei. E às vezes até hoje tem hora que eu falo, eu tiro sempre foto, mas eu coloco nos stories. Aí eu falo, poxa, eu tenho que descer algum prato por feed, porque de certa forma a gente incentiva, né? As pessoas mostrando coisas tão simples, né? Sobre o dia a dia, sobre o que come, né? Mas sempre tá nos meus stories. Mas tem hora que eu desço pro meu feed para mostrar para as pessoas. E assim começou uma história que eu acho que hoje eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho. Minha história é, eu só passei a fazer esse perfil. Eu já estava alguns meses na cetogênica, né? Já estava mais ou menos ciente, né? Então, mas para eu começar isso, eu passei por grandes dores, né? Não foi assim tão bonitinho. Até minha filha, esses dias, eu contei minha história essa semana, e minha filha falou: mãe, você tem que falar mais das dores, do lado ruim que você passou. E ela viveu isso comigo, né? Ela viu eu sobrevivendo daquilo. Porque a obesidade é algo muito triste, né? Ô, Tem um Ana lado muito Paula, triste. e é sobre isso que eu quero que você fale. Isso. Sabe por quê?
porque eu vejo hoje a grande dificuldade das pessoas. Elas às vezes dizem saber tudo, elas acompanham todos nós aqui, elas acompanham todas as informações, todos os médicos, todos os nutricionistas sabem o caminho a seguir, mas sempre diz assim, não tenho força de vontade. E a gente sabe que força de vontade ela não é sempre mesmo, e que tem outras questões que tem que ser mais fortes na gente quando decide, né, a mudança no estilo de vida. Eu queria que você contasse exatamente isso, que não é tudo lindo, que não é tudo maravilhoso. Porque quando a gente fala perdeu 40 quilos, as pessoas pensam na vitória, mas elas esquecem que para essa trajetória você teve muito sofrimento. No sofrimento, gente, que a gente está falando, num sentido de que é uma transformação. Não é que o estilo de vida é sofrido, não. Mas é porque é uma transformação muito grande. Então, eu queria que você contasse quando que você decidiu emagrecer e por quê? A minha história de sobrepeso foi depois de adulta, né? Foi depois que eu era viciada em cigarro, eu tive um problema, parei de fumar, me viciei em açúcar. Isso é relatado hoje por mim, né? Mas na época eu não tinha a menor noção, porque na época, se você tem a noção, você já procura um auxílio, você não tem noção. Então hoje é legal eu olhar lá atrás e ver isso. Então, assim, foi isso, foi o vício com açúcar que me levou à obesidade. Só que as pessoas acham que açúcar é somente açúcar sacarose, e não é, gente. Quando você tem um vício, você começa a ter um vício na alimentação por um todo, né? Você pode parar a comer pizza, pão, e de repente não te fazer bem. Isso te traz problemas, né, metabólicos enormes, né? Ninguém fica obeso assim. Não existe um corpo obeso saudável. Infelizmente, as pessoas têm que entender isso. Obesidade é uma inflamação. Então, assim, quando eu dei por mim, né, mesmo, eu já estava com 125 quilos. Porque se eu tivesse pensado um pouco mais lá atrás, e isso demorou o quê? De 23 a 42, eu estava com 23 anos quando comecei a engordar, né? 23, 24 anos. E comecei a ter atitude com 42 anos. Imagine, olha, 20 anos praticamente da minha vida eu passei obesa, né? E foi, lógico, eu tive todas as limitações, também tive todas aquela coisa que a gente, mulher, tem, né? Ah, eu vou procurar um profissional, vou procurar um endocrinologista. Eu procurei nutricionista. A minha gestação já foi uma gestação obesa, né? Eu já estava com 97 quilos. Eu tive uma nutricionista que ela falou, Ana, você está indo... Porque eu sou disciplinada. Apesar de ser obesa e gostar de comer, eu sou muito disciplinada. E ela falava, Ana, você está indo muito bem. Durante a gestação, acho que ficou entre 6, no máximo 7 quilos que eu engordei a primeira gestação, que eu tenho uma filha de 14 anos, né? E nesse decorrer, lógico, eu tentei emagrecer. Mas aquela coisa, o gostar de comida é uma coisa, gente. O vício por alguma comida, a ponto de estar te fazendo mal e você não perceber, é outra. E é muito difícil a gente ter esse estalo e abrir, né, assim, a cabeça. E o que que acontece? Uma pessoa que tem sobrepeso, uma pessoa que tipo, digamos, um pouco mais obesa, vamos dizer assim, ela pode virar mórbida a qualquer momento da vida. Porque qualquer problema emocional pode levar a ter um distúrbio maior. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu vim arrastando, eu procurei ajuda. Às vezes emagreci aquele negócio de 8 quilos, eu nunca saía das casas dos 90, né? Ficava entre 100 e um pouquinho, 90. Então, assim, e sempre procurando ajuda. Eu cheguei a tomar remédio, né? Por médico. Nunca fui aquela que a amiga falou, eu vou comprar. Não fui assim. E não tenho nada contra quem quer ser, mas eu sempre tive esse cuidado comigo, né? Então, assim, o vício do cigarro me trouxe o vício do açúcar, né? Que me trouxe o transtorno da obesidade e depois o vício do cigarro de novo. Aí eu já era viciada por cigarro e comida. Tanto é que eu parei de fumar mesmo há 5 anos agora. Né? Eu parei 2 vezes de fumar. Né? Então, assim, foi uma coisa muito traumática para mim. O cachorrinho tá latindo aí, não, né? Não para, você tá vendo? Quer participar da live. Quer participar da live. Então, assim, uma coisa, querendo ou não, puxa a outra, né? Então, assim, se eu tivesse pensado lá atrás, eu teria começado lá atrás, mas não. O que que acontece? Eu ainda tive a minha segunda gestação, também obesa, também não engordei muito, não tive problema de engordar muito, né? Assim, acho que foi 5, 6 quilos. 5, 6 quilos para uma mulher gestante é pouco, né? Se pensar bem, né? É mais ótimo. uma mulher gestante obesa. Tem mulheres que, apesar de estar obesa, elas engordam o quê? 20 quilos, né? Sim, Tudo 20, até 30 quilos eu já tive. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu me dei conta, quando eu abri meus olhos mesmo, eu estava fumando,
Não, eu tinha parado de fumar já. Eu estava com 125 quilos, quase 126. Foi quando eu lembro que eu tomei um copo de água, fui na balança e ela quase mostrou 126 quilos. E assim, nesse decorrer eu tive nutricionista, a minha nutricionista, ela até me segue aqui no Insta, eu chegava a fazer 3 em 3 horas, sabe? Eu comia tapioca, comia queijinho branco de manhã, e às vezes dava a impressão, Naraline, que a pior, acho que a impressão é que parecia aquela gorda mentirosa, eu sempre falo isso, né? Porque como você vai voltar, eu voltava às vezes depois de 40 dias, era retorno, né? Às vezes eu demorava 40 dias e na balança nada. Então parecia que eu estava mentindo, né? Lógico que às vezes acontecia de eu comer açúcar, né? Apesar que todo dia eu estava comendo açúcar e não sabia na época, né? Eu usava adoçante, mas comia tapioca. Usava adoçante, Uhum. mas comia um pão integral. Então, assim, sempre elevando o peso. Quando eu dei por mim mesma, eu falei, pô, não tá adiantando mais nada. Eu já tinha saído da minha Nutri, eu acho que já fazia uns 2 meses, quando eu aumentei a 125 quilos. E aí eu pensei, falei, eu vou fazer a bariátrica, porque eu tenho muito medo de cirurgia, assim, não da dor. Eu tinha medo por causa da mutilação. Eu falei, eu não queria viver mutilada, sabe? Mas eu falei, vai ser o único recurso. Só que assim, por que é triste? Né? Até que minha filha relata. Porque você deixa de fazer um monte de coisa da sua vida, né? A pessoa obesa não é que você não é feliz. Eu era feliz com a minha filha, eu tinha saúde, né? Assim, eu não vivia em hospital, mas assim você não tem a mesma o mesmo pique, você não tem a mesma alegria com você. É como se você vivesse fracassado, você olhasse para o seu corpo, e eu falo a melhor coisa da obesidade, e eu até aconselho isso para as pessoas que orientam, eu falo assim, é aquele momento que você está no espelho e você tira a roupa e está sozinho entre você e você, Eu sabe? falo muito isso, Ana, eu falo demais, porque quando a pessoa vira para você e fala assim, para de neurose, você tá ótima. Eu falo, olha, eu sempre falo para meus pacientes isso. Quem tem que saber se você tá ótima é você, quando você olha para você no espelho, porque essa questão de aceitação, que é exatamente o que você passou, você ficou se aceitando. Essa questão, vou me aceitar como estou. Isso não te tira da doença, porque a obesidade é uma doença. Exato. Mas você sabe o que eu acho que eu fiz comigo? Eu não me olhava. Tinha hora que eu não me encarava. Né? Eu não me encarava porque dava tristeza. Eu sempre gostei muito da simbologia da caveira. Eu gosto muito da caveira. Dizem que caveira é morte. Para mim, a caveira é vida. Porque todo mundo tem uma caveira dentro de si. Ninguém não tem caveira. Então, eu sempre gostei da simbologia. Tinha hora que eu parava e falava, gente, o que eu estou fazendo com a minha? O que eu estou fazendo com a minha, né? Porque, assim, Deus te dá uma caveirinha lá, bonitinha, para você cuidar. Poxa, trata bem ela, sabe? Porque, assim, biotipo cada um tem, mas, assim, o estrago que a gente faz com o decorrer do passar do tempo é todo nosso, gente. A gente, assim, a gente não pode culpar ninguém por você estar com excesso de peso. Ai, meu marido comprou pão. Ai, não sei quem trouxe. Ai, minhas amigas me chamou. Gente, não é nada disso. O negócio é a sua decisão. Quando você decide, você pode fazer tudo. Você pode ter o pão em casa. Sei lá, as amigas podem chamar para um shopping, você ir, e você mesmo assim se cuidar. Né? Então, assim, acho que demorou para eu me ver, sabe? Para mim me enxergar. E não é porque eu me enxergava magra, não. E não é porque eu me aceitava, é porque eu me achava incapaz. Eu me achava incapaz de conseguir emagrecer. Na realidade, hoje eu falo com toda certeza. Né? Aí foi quando a dieta cetogênica, como que ela apareceu, né? Porque eu falei, não, eu vou fazer a bariátrica. Até me falaram, faz enquanto a minha menor é pequena. A minha pequena ainda estava com, acho que 3 anos, ela está com 5 agora. Porque ela está pequena, não vai ser tão ruim você carregar. Logo depois da cirurgia você se recupera, pá. Aí eu falei assim, vou fazer. Só que aí eu lembrei da dieta que eu tinha feito lá no passado, porque eu cheguei a fazer essa dieta, né? Na época eu chamava dieta do carboidrato. Eu tenho no papel aqui até hoje. E eu fui pegar essa dieta. Por que que eu fui pegar? Bem papel de gordinha mesmo, né? A dieta é gostosa. Eu consegui eliminar um monte de peso. Só que aí, na hora, eu pensei, eu não vou levar ela como eu levei da outra vez. Eu vou fazer e vou ficar mais tempo. Porque no papel falava que podia ser só 15 dias. Uhum. Por causa da cetoacidose, né? Que Falava hoje a gente exatamente isso. sabe, que hoje a gente sabe que não tem nada a ver. E na época eu nem sabia também. Eu falei assim, sei lá, estão falando, fiquei com medo e tinha parado lá atrás. Eu acho que eu fiz ela com 28 anos, mais ou menos. Aí eu fui atrás do papel, tendo toda a tecnologia, fui atrás do papel que tinha dado certo. Quando eu peguei o papel, eu falei, tem pouca informação, vou no Google. Quando eu fui, deu assim, dieta cetogênica, não foi low carb, eu não cheguei a ver.
Eu via, quando eu via low carb, eu falava, não, essa daí eu não quero. Eu quero a cetogênica que é do meu papel. Porque até então eu não entendia uma Porque outra, era o que você tinha assimilado, estava na sua memória que tinha dado certo. né? Isso. Aí eu fui e comecei a fazer. Na primeira semana já foi, lógico, tive todos os problemas. Igual as pessoas, ai, dor de cabeça. Eu fiquei com enxaqueca, parecia que era enxaqueca, mas não era. 15 dias. Fiquei 15 dias, mas e não, ninguém me falava para tomar aguinha com sal nem nada, não. E eu fiquei, ainda falei pro meu marido, eu vou passar mal, mas eu não saio disso. Porque apesar de tudo, eu tava bem. E começou a descer o peso, e eu comecei a me sentir melhor. Aí, quando passou a transição dos 15 dias, fui melhorando, né? E mesmo assim, fazendo algumas coisas erradas, que hoje eu tenho consciência que é errada. Errado, por exemplo, é colocar muito produto industrializado, sabe? O zero açúcar. Uhum, Eu colocava ainda coisa aham. zero açúcar e comecei a fazer. Eu acho que no primeiro mês eu devo ter eliminado uns 8 quilos. Então, como o primeiro mês, né? Assim, isso foi em 2018. Aí eu falei, gente, isso tá demais. Nossa, 8 quilos. Mas era um caminho longo, né? Isso daí me ajudou muito também. Porque você pensar assim, eu tenho que eliminar 20 quilos, para mim hoje é pensar pouco. Mas na época eu não tinha mais 30 quilos para eliminar, eu tinha praticamente 60, né? Por isso que eu falo que eu eliminei 40, mas ainda falta praticamente 20, se pensar bem, né? Talvez até antes eu consiga parar, mas assim. Mas na época eu pensava, eu fazia a conta, aí eu parava de fazer. Eu falava, eu não vou fazer a conta, eu só vou fazer. Aí eu comecei a fazer e me senti muito bem. Só que na época eu também não entendia, apesar de estar escrito no papel, né? E só depois aqui, né, que eu fui ler e fui entender, era a cetose que estava me fazendo tão bem. E o que que acontece? Uma pessoa obesa, muitas vezes, ela acaba ficando deprimida. Isso gera maior, digamos, desconto na comida. É depressão, é comida, aumenta a depressão, é comida. E o que que acontece? Você vai colocar uma pessoa dessa para comer de 3 em 3 horas, ela não dá conta. Eu comia, vamos supor, eu comia de manhã, ela mandava eu comer maçã. Eu comia maçã, eu queria comer outra maçã. E eu nunca entendi a história da maçã. Eu falava, meu Deus, essa história da maçã que eu não. Eu falava, como? Às vezes eu ligava para uma amiga, eu falei, quando você come maçã, sacia? Ah, sim, sacia. Eu falava, pô, comigo não sacia. Então, quando eu passei a fazer a dieta, o que que acontece? Eu sempre tive esse negócio, café da manhã, almoço, jantar, e ainda assim lanche. Menina, eu fazia a pulsa, eu falava, será que eu tenho que comer mesmo? Aí tinha dia que eu falava, não vou comer. Ah, não, mas e se eu passar mal? Eu comia um pedacinho, assim, pequenininho, porque eu estava muito saciada. Eu falava, cadê a fome? Era uma coisa... Gente, tipo assim, contando, ninguém acredita, sabe? Mas, assim, mudou completamente o meu fisiológico, né? As É vontades eu tinha. libertador, né, Ana Paula? É libertador. É libertador. E assim, as pessoas falam, mas sobre a vontade existia muito, mas muito. Só que eu Na consegui. verdade, a vontade existia porque a sua insulina estava alta. Então, na verdade, o seu corpo tá, Exato. a sua fisiologia estava É, pedindo assim, come carboidrato, exato. insulina alta, mas não era uma Exato. fome, na verdade, uma fome fisiológica de necessidade de Não, nutriente. não, não. Então, assim, e sobre a vontade mesmo das coisas que eu tinha, o que que acontece? Eu lembrei de uma coisa na época. Eu falei, poxa, quem parou de fumar vai parar de comer algumas coisas também. E foi assim que eu comecei a ganhar, digamos, mais impulso, sabe? Eu me via diante de um pão, que eu sou apaixonada por pão, gente, né? Hoje, lógico, nem ligo. Hoje eu fico pensando, gente, eu comia pão, mas na época era pão com margarina, e a margarina tinha marca. Se meu marido trouxesse a outra Uhum, marca, eu falava pra ele, te não, entendo. é uma coisa impressionante. Então, assim, as vontades, o que que eu pensei com as vontades? Eu falei, poxa, se eu parei de fumar, você acha que eu não vou parar de comer um pão? E começou a ser assim. Só que eu vou falar para você, Naraline, eu cheguei a cheirar saco de pão e chorar, de vontade, né? Só que assim, eu já entendia logo no início que se eu comesse um, me disparava vontades. Porque assim, logo que eu comecei a dieta, tinha esse negócio de falar que tinha que sair 15 dias. Quando eu saí, foi uma experiência para mim. E eu saí ainda com comida de verdade, saí com tubérculos, né, mandioca, que eu adoro, batata doce. Mas eu senti muita fome. Então eu comecei a fazer um teste no meu corpo, logo de início. Aí eu falei, poxa, olha aí a fome voltando. E não era nem produto industrializado, poxa, né? Então, assim, aquilo me fazia permanecer cada vez mais, né? E assim, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa dieta, além da saciedade, foi a clareza mental. Eu ficava tão assim alerta, tinha dia, eu tenho problema de sono até hoje e sempre tive.
Mas assim, eu não dormia e depois não vivia no dia seguinte. Eu passei a não dormir tanto à noite, né? Até aquela noite. Eu dormia, mas dormia pouco. Mas quando eu acordava, menina, eu falava, olha, eu tinha ânimo para cuidar da minha filha, levava a outra no colégio, limpava a minha casa. Não, nunca mais fiquei no sofá, eu acho que eu nem assistia mais filme. Porque assim, eu era, e obesa, eu era largada, e parecia assim, preguiçosa. Não era. Sabe, isso tudo é fisiológico, né? E querendo ou não, o que que essa dieta fez? Começou a tratar a parte emocional, que eu tive que tomar remédio, eu não consegui tomar remédio, isso eu não relatei aqui, mas o antidepressivo, porque assim, eu tive cardiologista, eu tive meu ginecologista, eu tive uma endocrinologista, mas ela veio depois. Ele veio depois da cetogênica. Eu tive um monte de gente comigo. E o meu cardiologista, ele falou, Ana, você, quando eu estava ainda lá com sobrepeso, ele me passou um remédio e quando eu comecei a tomar o remédio, não era mais eu, né? Tipo assim, o remédio me dopava e eu tenho bebê, tinha bebê na época de 3 anos, tinha outra que era jovem ainda, que eu tinha. Aí eu fiquei naquele desespero. Eu falei, não, doutor, eu não pude tomar o remédio. E ele também não concordou com a dieta no começo. E ele simplesmente falou o seguinte para mim: sabe por que eu não concordo? Porque você não vai conseguir levar adiante. Talvez tenha sido isso que me ajudou tanto, sabe? Te deu o Tipo, empurrão que você precisava. exato. Ele falou assim, aí eu falei, por quê? Faz mal, né? Porque até então eu também ainda tinha medo da cetoacidose. Aí ele falou assim, não, porque essa dieta ninguém consegue levar adiante. Né? Aí eu falei, tá bom. Saí de lá. Quando voltei com 18 quilos a menos. Aí falei que estava na dieta cetogênica. Ele falou assim, mas até quando? Aí eu falei, tá bom, um dia eu ainda vou voltar lá nele, porque ele é meu médico, ele é daqui da cidade, um amor, né? Um amor. Mas então, assim, ó, o que que mudou para mim? Não foi somente o peso, né? Lógico que veio, né? Mas foi digamos, essa energia a mais que a cetogênica me deu, né? Me ajudou demais, demais. E no começo eu tive cetoses altíssimas. Eu não fiquei com aquele aparelhinho, mas eu comprei aquele medidor de fita e sempre eu estava em cetose, porque logo depois o que aconteceu comigo, Naraline? Eu entrei em grupos. Porque eu precisava de gente, eu gosto de gente. Eu falei, gente, eu De vou. motivação, isso daí. Eu falo, Precisava disso. eu preciso de pessoas com a mesma vibe. Então aí eu procurei um grupo, encontrei um grupo gratuito, entrei, já o rapaz entrou, saiu e falou assim, Ana, toma conta aí que você sabe bastante, que realmente eu já sabia. Tudo que me perguntava eu já sabia, né? Aí logo depois eu falei, puxa, não tá legal aqui. Aí fui atrás de uma pessoa, ela foi me dar consultoria, ela era estudiosa da dieta e me deu consultoria, me ajudou, me ajudava o que comer, me ajudava na minha cetose. Fiquei com ela 8 meses pagando para ela, não me arrependo jamais, me ajudou demais na época. E ela ainda falava, e Ana, você é diferenciada, porque você estuda demais. Eu trazia artigos, e a gente não encontra quase. Agora já encontra aqui no Brasil, né? Mas no começo eu só encontrava fora, né? Então, assim, tinha coisa que, não sei o que, a menstruação desceu. Eu ia lá, aí eu fazia a tradução. Não sei nada de inglês, gente. Infelizmente, já fiz até curso em inglês sem saber nada de inglês, só usando o Google Tradutor, né, a tradução. Aí eu chegava com os estudos para ela, mostrava, ela falava, realmente, porque ela também estudava muito fora. E ela falava, realmente, você é diferenciada, você gosta do por trás, porque de tanto não pode, eu falei, é igual a história da maçã. Vieram falar para mim que não podia maçã. Por que não pode maçã? Né? No dia que falaram na cetogênica que não podia. Aí eu fui entender que a maçã nada mais é uma fruta, mas querendo ou não disparava a minha insulina a ponto de eu não estar querendo mais uma maçã. Eu queria era duas depois. E se eu começo a segunda, eu queria a terceira. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei muito de ir atrás e ter. E outra coisa também para mim, tem que ter científico, sabe? Assim, tem que ter dado científico. Base científica, você tá certo. Base científica, porque falar tem papagaio fala. Então eu falava assim, meu Deus. Só que assim, eu também usei no meu corpo. Então eu tava usando no meu corpo algo, poxa. E eu falava assim, não, tá, eu tô indo na linha certa. E assim começou, e não parei mais. Eu te confesso que hoje, se você falar pra mim assim, que eu vou ter que, tipo, viver o que eu vivia antes, que era comendo arroz, feijão, nada contra, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando pra mim, eu não consigo mais, sabe, ter uma vida normal. Porque hoje eu passo muito mal. Ontem foi meu aniversário, por exemplo. Você vê, em junho foi aniversário da minha filha, eu comi um pedaço de bolo. Né? Bolo simples mesmo. E ontem eu tava aqui trabalhando tudo, minha filha me chama lá, um bolo surpresa. Ela não consegue bolo low carb na cidade, comprou um bolo aqui num dos melhores lugares da cidade, parabéns pra mim, só ela e meu marido. Falei, não tinha como não comer, comi. Depois ela ficou morrendo de dó, ela falou, poxa, amanhã ao invés da gente fazer algo bom pra você, porque assim, eu tenho problema se eu como, sabe? Eu posso até comer fora, né, hoje, mas eu sinto, porque o corpo da gente fica tão limpo, né, que a gente sente demais, né?
Então, assim, até quando me perguntam sobre a jacada, eu falo, eu não jaquei, não foi nem muito por opção, foi porque eu fiquei sensível mesmo. De tanto tempo que eu fiquei na dieta, eu super fiquei sensível. Gente, tá tendo comentário, eu não tô nem vendo. É porque tem uma pessoa pedindo ajuda. Me Ah, ajuda. Por que eu consigo fazer a dieta cetogênica tranquilo, jejuo mas de repente, depois de estar um tempinho na dieta, eu caio numa de achar que é só aquela hora que vou beliscar e aí como uma porção. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, Ana Paula, porque muita gente aqui, eu acredito que não está entendendo. Como a gente o que eu mais quero é contar a sua história de mudança, de superação, de tudo que você passou. Às vezes as pessoas aqui não estão entendendo o que é cetogênica. Gente, a cetogênica, muitos conhecem como uma estratégia alimentar, mas eu já penso de outra maneira. É um estilo de vida. A gente pode usar a cetogênica como estratégia momentânea de tratamento, mas muitas pessoas aderem como estilo de vida, como é o caso da Ana Paula, como eu ciclo também cetogênica com low carb, como meu marido faz cetogênica com carnívora. Então, assim, a gente utiliza das estratégias para alcançar algum resultado ou simplesmente para ter qualidade de vida, que é o meu caso, por exemplo. Então, a cetogênica é baixíssimo carboidrato, carboidratos de baixo índice glicêmico, no máximo 5% da sua dieta, tá? De carboidratos. Então, é bem baixinha. E quando a gente está falando nesses carboidratos, como são de baixo índice glicêmico, são folhas, né? A gente está falando de verde, de vegetais, de baixo índice glicêmico. Então, não entra nada que é rico em amido, não entra raízes, não entram frutas doces. Por quê? E aí a Ana Paula já contou a história dela toda baseada nisso. é. Quando a gente está falando de pessoas que têm uma resistência insulínica de natureza, que muitas mulheres têm, só que não sabem, já têm Não resistência sabem. insulínica há muito tempo e não sabem. E muitas pessoas vão adquirindo essa resistência insulínica ao longo da vida, comendo carboidrato em toda a refeição, várias vezes ao dia. O que é essa resistência insulínica? Você come tanto carboidrato, tantas vezes por dia, que o seu pâncreas começa a secretar insulina sem você comer, sem você precisar comer. E aí essa insulina fica tão abundante na sua corrente sanguínea que o carboidrato que você come, a glicose não reconhece, a insulina não faz o papel dela e você fica resistente à insulina. Você come carboidrato, absorve em forma de glicose e não reconhece a insulina que está na corrente sanguínea e o seu pâncreas ainda secreta mais. Ou seja, você vai ganhando aquela gordura, só aquela gordura abdominal. Então, você que se encontra nesse momento, que está ganhando peso, mas você vê que a gordura que mais aumenta é a sua gordura abdominal, você tem grandes chances de estar já com uma resistência insulínica. E aí, as pessoas que têm resistência à insulina, que vivem com a insulina muito alta, elas têm fome. Mas não é fome de comer ovo, não é fome de comer carne, é fome de comer carboidrato. Porque a sinalização que o seu cérebro está recebendo é assim, come carboidrato porque tem insulina abundante. Come carboidrato porque tem insulina abundante. Só que você come e não reconhece. Então você come mais. Você entra num ciclo vicioso de compulsão, é o que ela falou. Uma pessoa resistente à insulina pode fazer uma dieta tradicional? Não, porque ela vai comer o pão integral e daqui 40 minutos ela quer comer uma fruta. Mas ela come a fruta, ela quer comer outra. E aí ela come aquela fruta, ela quer tomar um café com açúcar. E daqui a pouco ela quer comer um biscoito que está no pote. E assim vai ao longo do dia. Quando está trabalhando, muito ocupada, não tem como beliscar, vai sobrecarregar uma fome absurda para a noite. À noite come até a parede. Come sal, come doce, come doce, come sal, come só carboidrato. Ou seja... Geralmente é nesse horário que a insulina está despencando. Por quê? Né? Porque o cortisol também está despencando. Aí você entra num caos total. Então... O que muitas pessoas têm que entender? Porque eu vejo aqui, estou vendo pelos comentários, muita gente assim pensa, Ana Paula. Eu já ouvi isso várias vezes, que a gente vive numa loucura. Ai, vou deixar de comer o que eu gosto? Não. Gente, vocês não estão entendendo. Não é uma questão de deixar de comer o que gosta. É uma questão de não ter controle naquilo que não é saudável. Porque olha só, uma coisa é você amar pão, como a Ana Paula disse que amava pão. Tá, eu amo bolo, meu ponto fraco é bolo. Agora pensa comigo. Eu vou olhar para o bolo, eu não tenho controle para comer um pedaço de bolo. Eu vou comer 2, vou comer 3, vou comer 4. Não é nutritivo para mim, não me traz benefício nenhum. Por que eu vou comer o bolo? Vocês estão entendendo onde a gente está chegando? Exatamente. Por isso que a gente se apaixona por isso, porque a gente começa a nutrir o nosso corpo. E assim, foi muito interessante você falar sobre a concentração, a disposição com a cetogênica, porque, gente, o nosso corpo prefere corpos cetônicos.
O nosso cérebro prefere corpos cetônicos. Essa história de que a gente precisa de glicose, sim, 25% do nosso cérebro precisa de glicose, mas essa glicose o nosso fígado produz, não precisa comer. Tão Então o inteligente, né? restante, né, tão inteligente, o restante do cérebro vai usar corpos cetônicos, que é a nossa gordura. É Exatamente. gordura. Então, gente, é sensacional. Olha, eu mostrei esses dias, Ana Paula, meus stories. Quando eu estou em jejum mais prolongado, tipo 16 horas, que eu costumo fazer, eu vou ciclando, né? Eu tenho tanta disposição que se eu ficar parada, eu pego vassoura. Olha, você tem noção, eu estava de um paciente para o outro, peguei a vassoura e fui varrer. Eu não consigo ficar parada, eu não tenho. Se eu Não. deitar de tarde, eu não durmo. Por É. quê? Porque eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu não quero ficar parada. Porque a disposição que a gente tem, gente, não tem preço que Não pague. tem, não Eu tem. penso assim, não tem preço que pague. Você concorda, Ana Paula? Concorda, e é um remédio natural, né? E a gente não tem assim a dimensão disso, gente. Que a alimentação influencia em pequenas coisas, sabe? É quando que na minha vida eu ia imaginar que eu estava daquele jeito, porque eu estava me alimentando. E não era só mal, tá? De mal, porque muitas vezes eu comia os legumes, mas eu estava totalmente errada achando que eu estava certa. Né? Igual as pessoas falam, mas eu gosto muito de fruta, né? Eu gosto muito de um monte de coisa também, só que não me faz bem, e como você falou, não te faz bem mesmo assim, você está colocando para dentro, né? Tem que Ana pensar Paula, nisso. esses dias eu falei com a paciente assim, ela falou comigo assim, nossa, mas eu gosto tanto. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa aqui, você já passou por algum relacionamento, um namoro que não deu certo, você gostava muito do cara? Aí ela falou assim, já. Eu falei assim, você não teve que largar porque não prestava? Era uma praga. Podia ser Exatamente. até bonitinho, mas você não teve que largar porque não dá. Pensa assim, minha filha, porque nem tudo, a gente não faz tudo o que quer. E eu Não. falo muito com os meus pacientes, Ana Paula, que você tem que se apaixonar pelo processo. Porque Exato. se você já quer mudar o seu estilo de vida, mas pensando, ai, como é sofrido, ai, É, como é triste, não vai ter duração, não vai ser duradouro, não vai ser exato. eficaz, não vai ser bom. Quando a gente está falando de mudar o estilo de vida para você ter saúde, é você se apaixonar pelo processo. A Exatamente. cetogênica tem muita coisa gostosa que geralmente a Tem. gente achava que não podia. Porque a gente achava Exatamente. que gordura saturada de jeito nenhum. Deus me livre comer uma gordura da carne, né? Exatamente. Não podia, manteiga de jeito nenhum, tinha que ser as margarinas, né? Aquelas mais caras lá do Exato. mercado. Isso. E a cetogênica não trabalha dessa forma. Na cetogênica você come o que é natural, né? Aquela Exatamente. gordura natural dos alimentos. É saborosíssimo, é gostoso, sacia, você fica por horas saciado. Exatamente. É libertador, é libertador. E assim, o legal seria você também até falar que hoje até fui questionada, até pensei, eu falei, eu vou questionar na live, porque as pessoas assim, tem muitos profissionais, né? Isso daí você pode falar que condenam a cetogênica, porque vem lá da cetogênica, que é a terapêutica, que é outra abordagem, querendo ou não, eu cheguei a fazer uma, hoje eu estava até falando com o meu grupo que eu cheguei a fazer no começo, sim, uma semi-terapêutica, mas não foi uma terapêutica padrão, porque assim, como que surgiu a cetogênica, né? E assim, qual que é a diferença da cetogênica, por exemplo, terapêutica para a nossa que a gente pratica hoje? Você como Então, profissional? gente, na verdade, a cetogênica, ela é de uso terapêutico, principalmente na epilepsia. Então, assim, tem muitos estudos relacionados a isso. Na verdade, não só a epilepsia. Hoje a gente tem estudo relacionando a forma terapêutica, tá, da dieta, não para emagrecimento em si. A gente Não. tem estudo de cetogênica com câncer, estudo de Isso. cetogênica, com todas as doenças que vocês imaginarem, autismo, na SOP assim, são vários estudos, né, da cetogênica, mas quando a gente está falando em emagrecimento, que você não tem nenhuma patologia envolvida, não é de uso terapêutico, vamos dizer que se torna um pouco mais maleável, porque você Isso. pode usar o ciclo de jejuns, fazer jejuns mais prolongados, respeitar fome e saciedade. Se você já atingiu o objetivo desejado de peso, você pode estar reduzindo esses ciclos, está comendo só quando tem fome. Agora, quando a gente está falando de uso terapêutico, a gente tem Ah, nutrientes que a gente tem que frisar, tem nutrientes que às vezes tem que fazer reposição, baixar, né? porque tem pessoa, por exemplo, que não come vegetal, que É, praticamente
praticamente quer entrar numa carnívora, mas quer ficar incluindo os industrializados, como você falou. Quer ficar Exato. incluindo creme de leite, quer ficar incluindo muito queijo. Às vezes a gente, na forma terapêutica, as coisas são um pouco mais diferentes. A gente tem que traçar o objetivo e tem alguns nutrientes que tem que fazer parte da dieta. O teor de Todo gordura é caso, bem maior, né? bem maior, porque aí a É. gente tem, quando é de uso terapêutico, na maioria das vezes a gente vai ter que usar os 65, 70% da dieta de gordura. Agora, quando é para emagrecimento, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Gente, cetogênica, quando você tá lá comendo toda a comida lixo e se enfia de cara na cetogênica, você pode comer gordura porque você está numa fase de adaptação. Então, você até Exato. comendo gordura mais alto, você vai continuar, você vai emagrecer, porque na verdade você está desinflamando. Isso. Agora, quando você já emagreceu, você já baixou a sua insulina, já está desinflamado, já tá... Se você continua atacando manteiga, óleo de coco, TCM e bacon Não em toda a precisa. refeição, você não continua o processo de emagrecimento. Então, vocês têm que entender o seguinte, parece fácil, mas não é tanto assim. É. Por isso que existem pessoas para orientar. Porque quando a pessoa. Qualquer pessoa que iniciar a cetogênica por conta própria vai ter bons resultados, como você teve. Isso. Só que podem sofrer como você sofreu no início. Exato. Porque você exato. não sabia que tinha que tomar uma água com sal, né? É. Você não sabia que tinha que comer os alimentos ricos em magnésio e potássio para você não ter os efeitos colaterais. Exato. Então é aí que mora o segredinho. Iniciar uma cetogênica, não só a cetogênica não, Ana Paula, até a low carb. Se a pessoa entrar na low carb e não tiver comendo esses nutrientes, ela vai ter um mal-estar que ela vai desistir na primeira e na segunda semana. Isso. Aí vai falar assim, nossa, essa dieta é horrorosa, meu corpo sentiu falta de carboidrato. Tem nada a ver, seu corpo sentiu falta de nutrientes que você não estava comendo. E também, gente, vocês têm que entender uma coisa. Quando você está saindo de uma dieta cheia de carboidrato, principalmente carboidrato refinado e açúcar, você vai para uma dieta limpa, com comida de verdade, a sua célula vai ter que se adaptar, coitada. Ela tá ali cheia de enzima para captar carboidrato. Cadê? Não tem. Exatamente. Ela vai ter que sofrer uma readaptação. Nesse período, muita coisa pode acontecer. Então, você tem que estar se cuidando em todos os aspectos. Por isso que a gente, às vezes, pede para tomar uma água com sal. Por isso que toda cetogênica que a gente vê tem abacate. Né? Por quê? Porque a gente quer repor os nutrientes que, ó, estão indo embora. Porque é uma dieta que desidrata, né, Ana Paula? Nos primeiros dias você vai... E tem gente que quer fazer cetogênica tomando chá termogênico. Chá que acelera, termogênico. Meu Deus. Tem gente que quer fazer não precisa tomando diurético, né? Aí começa... eu vou te falar aqui, por experiência. Assim que eu comecei a utilizar a estratégia no consultório, eu não me ligava que eu tinha que falar todos esses detalhes, né? Porque assim que a gente começa a usar a estratégia, é tanta coisa que a gente tem que falar que a gente se perde. Eu esqueci de falar para a paciente que não era para ela tomar o diurético, né? E não era para ficar tomando esses chás. Simplesmente esqueci, porque eu não coloquei, não falei hora nenhuma para ela, eu não imaginei que ela ia tomar. E dá-lhe chá, cavalinha verde, bisco, não sei o que, minha filha. A mulher arriou de ficar de cama. Febre, cama. E aí mandou aquele monte de mensagem pra mim, porque a sua dieta vai me matar, que não sei o que. Eu falei, não, peraí, minha filha, peraí, vamos resolver isso. Com alguns detalhes aqui. Foi rapidinho, minha filha. Eu introduzi uma água com sal, colocamos os alimentos certos, rapidinho a mulher arribou. Mas porque já é diurético, né? Não tem como. Eu falei com ela, ó, para com esses chás, para com o diurético. É líquido e reposição de sódio, porque você está eliminando muito pela urina. Rapidinho a gente resolveu o negócio. Olha só. Então, gente. assim, são detalhes, eu né? falo, é simples, mas tem que entender. Tanto é que eu falo, as pessoas querem fazer, tem gente que chega... Teve uma moça esses dias que me procurou aqui no direct, aí tava fazendo tudo. Ai, Ana, não tô emagrecendo em uma semana. Porque tem gente que é 3 dias que é resultado, gente. Aí fui conversando com ela, ela colocava uma banana todo dia de noite. Aí eu falei assim, não, calma. Você sabe o que é o problema? A gente escuta muito, e é o comentário da moça que pediu ajuda aí. Ah, mas é só uma vezinha, só um pouquinho. Gente, esse negócio de só um pouquinho, Não, mas eu boto um pouquinho só de açúcar no café, é só um pouquinho. Gente, vocês não estão entendendo. Não é um negócio de diminuindo, é tirar. Nós não estamos falando de comer uma banana.
Gente, nós não estamos falando que todo mundo tem que fazer cetogênica, não, Não, tá? não, não. Nós estamos contando aqui Pra a quem... nossa É, experiência, é, tá? é. Mas tem gente que vai se dar bem com low carb, que até 130 Exato. gramas de carboidrato, você está em low carb. Tem gente que vai se sentir Isso. bem. É, Que é. nível de treino que você faz? Qual é o seu nível de trabalho, de É, estresse? Se você dorme bem, intestino funciona. Tem um monte de coisa exato. envolvida. Como tem Mas gente que só eu se dá bem na carnívora, né? Eu conheço pessoas que Exatamente. só se Então, dão por bem. exemplo, eu fico muito bem na carnívora, Olha. extremamente bem na carnívora, extremamente bem. E Olha. eu sou magra, tenho um metabolismo Aham. acelerado, né? Mas eu tenho Ai, que resistência bom. insulínica de Ah, natureza, eu tenho SOP. Então, assim, entendi. resistência insulínica não tem cura, tá? Não. Então, assim, o SOP não tem cura. Então, se eu começo a comer carboidrato, até se eu comer se eu comer abóbora, olha, velho, se eu comer abóbora, eu já me descontrolo. Se eu comer uma É, banana, mas eu eu já também sou tenho. assim, né? Então, assim, eu não me permito porque eu sei o que liga dentro de mim. É. Agora, Ontem tem mesmo, gente que eu não vou te falar, sofre. eu comi, passei mal, mas se eu pudesse, eu voltava lá se bobear, sabe? Porque o negócio fica, e eu já sei. Aham. Tanto é que eu falo aqui em casa, eu falo, gente, meu marido, ele tava na cetogênica, ele tem diabetes, tava indo super bem. Ele deu uma saidinha, hoje mesmo eu tava falando pra ele, teve o bolo ontem, né? Óbvio que ele não saiu hoje. Aí eu falei pra ele, se você não botar firme, você não vai voltar, né? E outra coisa também, gente, que isso eu vou falar por experiência de outras pessoas que eu convivo. As pessoas têm mania de querer estar na cetogênica e estar com o pé no carboidrato. Pé na cetogênica não combina, né? Eu falo, gente, vamos, centraliza. Às vezes é melhor você ficar lá, respira lá, come lá, raciocina e vem. Quando vir, vem com vontade. Porque esse negócio de come gordura, depois come carboidrato, come. Porque gordura que a gente fala é o quê? Às vezes o abacate, quando a pessoa ingere um ovo, querendo ou não, a gente come bastante ovo, tem uma gordura. A gente não precisa adicionar nada, né? Eu acho que lá no meu Receitas tem até uns cafés, eu vou postar uns cafés, mas já vou até avisando. Gente, vocês não vão nadar nesse café, que esse café não é emagrecedor, não. Porque... Eu falo que essas receitinhas, esses cafés, são uns escapinhos que a gente dá. É como se fosse Isso. a nossa saidinha da dieta. Isso. É mais Mas ou menos assim, isso, né? você vê, fazer um bullet prof, né? E depois ir comer carboidrato coxinha, Ah, ó, deu ruim. Deu deu ruim. ruim. Então, assim, é bom avisar até para as pessoas. Tem hora que eu falo pro pessoal, eu falo, ó, ou vem ou fica, Mas tá? você falou um negócio muito interessante, sabe por quê? Eu já tive muitos casos da pessoa me procurar, porque assim, todo mundo sabe que o meu nicho de trabalho são as estratégias de baixo carboidrato. Então, a partir do momento que você me procura, você já sabe que provavelmente você vai se encaixar numa dessas estratégias. E aí tem pessoas que elas querem manter esse estilo de vida de segunda a sexta. Mas sábado e domingo quer comer pizza, tomar cerveja, né? E assim, não dá certo, Não gente. dá. Não, 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 Não não dá. funciona. Nós não estamos dizendo que não vai É, acontecer uma exceção igual aconteceu com a Ana Paula exato. ontem. Não, vai É, acontecer. vai, vai. Um aniversário, uma data comemorativa. Mas a gente está falando de virar regra, sabe? Todo final de Isso, semana eu vou sair da dieta. Todo final de isso. semana. Não, não funciona assim. E é E outra engraçado. coisa, você sabe, quando a gente está iniciando a transformação, cada vez Exato. que você aguça, é muito difícil voltar. Uma coisa é você estar adaptado igual você está agora, ter comido esse bolo ontem, Lógico, a sua cabeça. é, Volta, né? é. E hoje, para você ter ideia, eu fiquei com jejum a tarde toda, acho que 1h44 mais ou menos, meu marido assou umas carnes. Eu terminei de comer 3 horas, só carne, churrasco, né? E já tô em jejum e só vou comer amanhã, porque eu vou. Isso, gente, isso é eu, tá? Tô falando de mim. Então, porque eu vou manter jejum até amanhã, porque eu tenho que dar uma limpada, porque me faz mal. Mas assim, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Usar algo assim, eu vou comer torresmo, tô na cetogênica, vou comer isso. Depois vai lá e come um pãozinho, come alguma coisa. Tem que pensar bem. Às vezes é melhor não vir. E quando vir, também vem com tudo, vem para fazer bem feito. E para passar bem, a gente come tantas coisas gostosas. Eu não sei, Exatamente. eu gosto de Eu carne, também mas acho. eu também gosto Eu de um prato de amo. salada junto com uma carne ali. É tanta coisa. Eu sempre coloco, assim, até dica disso, porque eu gosto de incentivar as pessoas, sabe? Você está certíssima. O que você faz no seu perfil lá, o Cetogênica Emagrece, que eu acompanho, já sigo há muito Uhum. tempo, é sensacional, porque motiva as pessoas e traz aquela pulga, sabe, atrás da orelha, que a pessoa fala assim, Isso, opa, deixa eu ver isso. isso. E é isso que vai estimulando e incentivando, porque realmente as pessoas têm dificuldade. Eu, geralmente, Ana Paula, quando eu vejo que a paciente, principalmente mulher, né, que a gente trabalha muito com o emocional, tudo já leva a gente para comer. É, Homem geralmente é muito focado no que faz, porque eles usam mais a razão, né, do cérebro. exato. Nós usamos mais a emoção. Então, principalmente mulheres, eu estou sempre falando, se está vindo de uma dieta, de uma alimentação muito ruim, às vezes eu adapto um low carb primeiro,
para jogar a cetogênica. Para quê? Para reduzir a insulina. Porque Exato. se eu reduzo a insulina e ela entra na cetogênica depois da insulina reduzida já em low carb, facilita. Facilita porque tem um período de abstinência que você passou de chegar à sacola do pão. Tem, gente, tem. Sim. E aí eu vou falar para vocês, parece loucura. Mas esse momento que ela passou e que muita gente passa de cheirar o doce, de cheirar a Coca-Cola, gente, isso é um momento que a sua insulina está muito alta, é um momento de adaptação. Quando essa insulina baixar, você vai continuar até tendo vontade, mas não é mais aquela loucura, não é algo que vai tirar você, te deixar nervoso, tirar do seu foco. Não. Você vai passar por aquilo com facilidade. Exato. Então, eu falo que a única coisa que me tira mesmo, assim, que eu tenho que ter essa concentração é o bolo. Porque eu sou apaixonada em bolo, tá? Agora, as outras coisas, eu moro em cima do sorveteiro. Ana Paula, deixa eu te contar, meu marido é sorveteiro. Ele é dono de uma fábrica de sorvete picolé. Eu moro em cima de uma sorveteria. E lá dentro da sorveteria não tem só sorvete, açaí, picolé. Tem Nutella, tem todos os tipos de chocolate que você imaginar. Tem tudo. Eu tenho 2 crianças e o meu marido já pesou 140 quilos. Meu Deus. E ele perdeu 45 quilos, tá? Com low carb, ciclando low carb cetogênica. E depois disso, ele abandonou meio que o barco, naquele sentido de achar que no final de semana podia comer o que queria. Reganhou 15 quilos. E agora ele está no processo de novo que eu digo assim, porque o maior problema do meu marido é sorvete. Ele sofre de compulsão por sorvete, por aquilo que ele faz. Entendi. Então hoje a gente está num tratamento com a endocrinologista, a doutora Janaína, porque ela está tratando a parte, né, de endócrino, né, de hormônios, e eu tô ciclando as estratégias. E aí, dentro da pandemia, ele já perdeu 20 quilos. Olha, que maravilha, gente. Que legal. Então, assim, eu fico muito feliz, porque quando eu mudei a minha vida, meu estilo de vida, o meu maior receio era como que eu ia fazer isso com a minha família. E eu consegui fazer a minha família toda viver. Então, os meus filhos vivem, sabe, no mesmo estilo de vida. O meu marido vive. Então, isso não tem nada mais gratificante que isso na vida, não. Todo mundo na mesma pegada, filho, vou fazer churrasco, vou comer carne. A minha filha hoje, o almoço dela, da pequena, de 5 anos, foi carne. Eu fiz sopa, né, de legume. Para introduzir legumes, eu tenho que fazer uma sopa, enganar, conversar, aquela coisa. Mas aí ela falou assim, não, mãe, hoje eu só quero carne. Aí a gente cortou, e eu ainda agora que eu sei, né? Porque antes não, carne, eu já tive isso, né? Carne não pode. Hoje eu sou extremamente carnívora. Eu falei, não, filha, não tem problema, pode comer a carninha aí. Ela comeu a carninha. E carne sacia tanto, né? Tão bom. Ai, é bom demais, né? É uma coisa maravilhosa, tão nutritivo. A gente ficou com esse medo o tempo todo, comendo carne de palminha da mão. Exatamente. Uma vida inteira, menina, com medo, comendo filé de frango, não podia comer a pele da frango. Exatamente. Né? E eu falo assim, ó, hoje. a gente tem que, como que eu posso falar, espalhar isso. Hoje mesmo tem uma moça que eu faço atendimento e ela veio com uma reportagem de uma revista famosa aí, né, assim, e nossa, quando eu li lá, eu fiquei triste tudo por profissional, mas falando que a dieta... Só que o mais que eles frisavam lá, falou sobre o fígado, o prejudicial a fígado, tudo coisa que eu já, né, aí conversei muito com ela, ela agradeceu, né, mas o mais incrível que lá frisa que não é por muito tempo que você consegue levar. Não é por muito tempo. Porque é muito restritivo. Você ficar sem pão, bolo, e ele coloca pão, bolo e não sei o quê, pão, bolo. Eu falei, gente, depois eu até te mando, tá? Essa reportagem. Ah, eu quero ver. Me manda, me manda. Te mando. Mas, Ana Paula, sabe o que é bom de deixar como reflexão das pessoas? Eu vejo muitas pessoas falarem isso, mas é possível... Gente, vocês acham que os homens das cavernas, os ancestrais nossos, eles tinham pão? Não tinha arroz também não, gente. Tinha feijão não, tinha grão não. Exatamente. Não tinha supermercado. Gente, era carne. Eles viviam de carne, da caça. Nem fruta, tá? Era da caça. Vocês acham que a gente evoluiu como? Que nós chegamos até agora aqui como? Comendo pão? Comendo trigo? Exatamente. E outra coisa. Se você gosta de pão, você gosta de pizza... Eu não tô aqui falando mal, não tudo bem. É uma questão sua.
Agora, que você tem que saber que o nosso trigo é altamente inflamatório, tem 400 vezes mais glúten do que devia ter, e vai te deixar doente uma hora ou outra, você tem que saber. Isso a gente não vai negar nunca. Agora, é uma decisão de cada um, né? Se vai continuar se alimentando ou não desses alimentos, né? Exatamente. A gente, graças a Deus, já se libertou, né? E torna a dizer, não quer dizer que a gente nunca come, tá? Não, Ana Paula comeu um pedaço de bolo ontem. Comi. Eu comi um pedaço de bolo, não me lembro quando. Mas eu como em festa de aniversário, se me dá vontade, eu como. Mas se o bolo vive... não fosse para mim, eu não teria comido ontem, porque como eu comi em junho, já foi uma exceção, né? Mas aqui é assim, aniversário de junho e julho. Aí depois vai vir em outubro, né? Agora tem bastante meses. E o da minha filha... quer dizer, vai dar um espaço bom, né? Se eu tiver que comer, vai ser o da minha filha, mas aí eu dou um espaço bom. Mas mesmo assim, eu não costumo abrir, sabe? Mas ontem me deu uma dó, eu olhei pra cara, mãe, não consegui low carb. Eu falei... Tadinha. Não tinha jeito de você falar não. Até porque a gente sabe o nosso estilo de vida, né? A gente não vai... E a judiação dela, ela pegou aquele Red Velvet, né? Com frutas vermelhas e o chantilly, sabe? Mas tinha trigo, né? Aí eu falei, tipo assim, alguma coisa de bom tem, as frutas vermelhas. Ai, tadinha. Mas foi maravilhoso, foi muito bom, enfim. Mas faz parte, é como você falou, ninguém demoniza nada. É igual o pessoal às vezes fala sobre a cerveja. Eu tomava cerveja, até tomo, mas não dá bem comigo. Eu falo, menina, aquilo me faz assim, ó. Ana Paula, eu falei isso hoje com a paciente. Uma paciente nova hoje falou comigo que o maior problema dela é a cerveja, porque ela bebe cerveja todo final de semana. E aí eu tava contando pra ela que eu gosto do paladar da cerveja. Eu não vou dizer que eu não gosto de cerveja. Então eu passei, assim que o meu marido começou a transformação dele, a gente foi tirando a cerveja ruim para cervejas puro malte, para tentar ficar menos pior. Porque as cervejas comuns, né, as populares, elas faziam muito mal pra gente, de ressaca, a gente passou a tomar as puro malte. Moral da história, aquilo estava me fazendo muito mal, a barriga inchava, uma distensão, um mal-estar, um empazenamento, uma coisa horrível. Eu falei para ele, olha, eu não tomo cerveja mais. E aí já tinha quase 2 anos em janeiro que eu não tomava cerveja. Aí a gente fomos pra praia, chegou lá e falou comigo assim, vamos tomar uma cerveja para ver o que dá? Aí pedimos a long neck da cerveja e dividimos. A gente olhou um pra cara do outro e falou, não rola. Não rola. Não tem o mesmo sabor, não, eu tô assim não desce agora. Legal. Eu tomei cerveja em janeiro e esses dias eu falei com meu marido. Aí ele pega às vezes, né, abre, ele ainda tá naquele negócio, low carb, sai. Eu até falei pra ele, ou fica ou vai, brinquei com ele, né? Mas eu também é a mesma coisa em relação à cerveja. E outra coisa, se eu troquei o pão porque eu gostava de mim, se eu troquei o bolo porque eu gostava de mim, quem é a cerveja na fila do meu pão? Então eu falei, não, eu gosto mais de mim do que da cerveja. Ela menina, mas ela faz assim, ó. Eu falo, nada. Tem gente aqui falando que tem a cerveja low carb. Já tem 2 marcas de cerveja low carb, uma no Brasil e outra fora. Eu ainda não experimentei. As minhas colegas da pós, teve 2 que já experimentaram. Então, assim, eu não sei em mim se vai causar o mesmo estufamento, porque eu tenho problema com FODMAPs, então eu não sei se eu vou ter a mesma distensão. Mas, assim, eu vou te falar, eu tô tão feliz com a minha vodka e com o meu vinho seco. Então, aí eu aprendi, eu gosto de vinho seco. É assim, de vez em quando, mas eu gosto. Eu ainda faço assim, né? Afeta a minha cetose, já me perguntaram se sai, pelo menos a minha eu medi. Eu fiz questão de medir, eu tomo um pouquinho. O vinho vai sair. O fígado e o corpo cetônico, né? Vai filtrar como? Não tem jeito ali. Mas assim, eu tomo... não vai. Eu tomo um pouquinho, tomo água. Bastante água. E depois eu tomo mais um pouquinho. Meu negócio mesmo é água com gás. Eu gosto de água. Eu tomo muita água, gente. Eu amo água. Mas água com gás. Água com gás substitui minha cerveja. Água com gás, limão e sal. Mas bom demais, né? Então, assim, pra mim, substituiu. Eu tive que trabalhar isso na minha cabeça e trabalhei muito bem. Eu falei, não. Quem é a cerveja na fila do pão? Se eu gostava do pão, meu bem, ela que fique para lá, porque é a mesma coisa. A gente tem que explicar para as pessoas que cerveja e pão é a mesma coisa, né? Só muda que um vem no copo. E o pior, que a cerveja tem uma absorção 3 vezes mais rápida do que o pão. Tem. Então, assim, Aí eu falo... ainda mais para quem tem uma resistência insulínica, para quem tem uma compulsão, vai ser assim, um tiro no pé. Eu tentei adaptar na minha dieta, né? Assim, saindo, vou tomar uma... Não deu certo comigo. Então, assim, de janeiro para cá, eu falei, não, eu adoro água com gás. Ela falou que eu fiz ela se viciar na água com gás, eu adoro. Então, mas para quem gosta da bebida alcoólica, eu tenho ensinado meus pacientes, eu tenho até desafiado. Hoje mesmo eu desafiei 2.
eu tenho desafiado os meus pacientes a fazer uma mudança. Ah, você gosta de cerveja? Então tá. Então você vai estar desafiada a mudar para o drink que eu tô te falando aqui. Você vai mandar um vídeo para mim tomando sem fazer careta. E aí eu ensino o seguinte: espremer um limão, colocar de 30 a 50 ml de vodka, uma vodka boa, ou pode ser um gin também, e completar com água com gás e gelo. Olha, não teve ainda ninguém que entrou no meu desafio que não achou maravilhoso. Olha. E aí as pessoas vão fazendo essa mudança de forma gostosa. Porque eu tento fazer as pessoas entenderem que é bom. É gostoso, sabe? Às vezes eu falo com a pessoa assim, você já comeu um chocolate 70? Deus me livre. Não deve ser muito ruim. Eu falo, olha, se você pensar que é ruim, até se você comer o troço mais gostoso do mundo pensando que é ruim, vai ser ruim. Porque o seu cérebro está condicionado a isso. Você tem que olhar para o chocolate e falar, esse trem deve ser bom, vou experimentar. Tem tanta gente que come. Gente, é um processo de adaptação. Até porque papila gustativa é acostumar com aquilo que você dá para ela. Se você está acostumada a dar doce, ela quer doce. Porque a parte dela que está realçada é do doce. Se você quer experimentar um café sem açúcar, um chocolate amargo, é só você insistir por 5 dias. No 6º dia, suas papilas já estão dominadas. É a mesma coisa do café, né? Porque às vezes a pessoa, eu tento tomar. Eu falo, gente, não é a primeira tentativa, é muitas. Eu demorei 15 dias para me aprender. Também, assim, depois que você tira, você não consegue mais tomar uma gota de adoçante. É uma coisa impressionante. Ó, eu tô em jejum, não posso tomar café esse horário. Isso daqui era chá de canela, que me ajudou muito na minha transição por causa do açúcar. Né? Tem algum efeito terapêutico? Será? Sim. A canela inibe a vontade do doce. Então, eu tô sempre falando com os meus pacientes, por exemplo, que tem essa vontade de doce aguçada após o almoço. Eu falo, toma um cafezinho com canela. Um cafezinho puro com canela. Vai embora a vontade do doce. Vai embora. Porque a canela tem esse poder. Então, assim, tem tanto truquezinho que a gente pode usar. Eu falo com os meus pacientes, tem vontade de doce depois do almoço? Escova o dente, rapidinho. Vai embora a vontade de doce. Olha, essa do dente eu nunca cheguei a usar. E dizer olha, é só você levanta da mesa e escova o dente. Você não quer comer, você não come doce de jeito nenhum. Olha, que legal, que legal. Então, assim, são coisas que vão ajudando a gente a manter-se no ciclo, né? E como você falou, é tudo uma adaptação. Não queira de um dia, porque não foi assim, né? A minha história não foi assim, foi muito difícil no começo. Não caí porque eu não podia cair. Toda vez que eu caía, eu pensava em cair, eu me via sozinha no espelho, sabe? Então, assim, era a minha maior, eu acho que conselheira ali era a minha imagem. Mas, assim, foi um processo muito libertador, muito legal, muito bacana mesmo. Será que tem alguma pergunta, gente? Eu não estou enxergando, eu estou sem óculos. Nossa, tem um monte de pergunta. Perguntando agora se canela aumenta a pressão. Não, gente, na verdade, não aumenta a pressão. Na verdade, canela, pimenta são chamados de aceleradores de termogênicos. Você teria que usar muito associado a várias outras coisas para poder aumentar a pressão. Essa questão até de sal, a gente já sabe que sal não aumenta a pressão, a não ser para quem é sal sensível, que são somente 20% dos hipertensos que são sal sensíveis. E geralmente então, assim, ele sabe, né? A grande maioria leva isso para as pessoas, porque você, além de ser uma incentivadora, você é carismática, né? Você conquista as pessoas com o seu jeito de falar, com a sua rotina natural. Então, eu queria muito te agradecer que você não abandone isso, que você continue, obrigada. tá? Obrigada. E vou deixar você dar os seus finais aí, despedindo. Eu que quero agradecer, né? Quando você me convidou, eu fiquei assim, toda envaidecida. Hoje eu estou começando a ter, eu acho que a noção, né, da minha responsabilidade aqui, né? Assim, porque o carinho que o pessoal tem, e assim, amo isso, né? E quero pegar para mim. Um dia, meu maior sonho hoje é fazer faculdade de nutrição. Eu brinco falando que eu vou chegar aos 51, 52 anos me formando em nutrição. Concordo de você fazer, concordo. Eu tenho muita vontade porque eu quero tratar com pacientes, sabe? Eu quero tratar com pessoas diabéticas, eu quero conversar com pessoas obesas. Então, assim, e obrigada por ter me convidado, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente, pelo carinho. Ontem eu recebi um monte de carinho. E hoje tá aqui, a gente quase marcou para o dia de ontem, eu só não marquei mesmo porque, enfim... E assim, muito obrigada mesmo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa assim que é muito séria. Não desistam do que vocês querem por apego à comida, né? Eu acho que assim, a gente tem uma vasta gama de alimentação tão boa aí. Sigam pessoas, ó,
como uma nutricionista, né, tão bacana da low carb, sabe? Sigam pessoas que influenciam vocês a ser pessoas melhores. É o que eu tenho que falar. E não desistam do objetivo de cada um, que cada um tem, né? Arrasou. Muito Bom, obrigada, tá, obrigada querida? eu. Espero que a gente faça mais lives juntos, Vamos tá? Pra sim. gente Aí falar de mais assuntos. a gente faz perguntas e respostas, vai ser bem A gente pode bacana. fazer. A próxima a Vamos. gente pode fazer só perguntas e respostas, Eu vou que te aí chamar. o povo já se prepara. Então, eu vou te chamar no meu perfil para tomar café Então comigo. tá ótimo. Ah, que ótimo. Adoro tomar café. Tá bom? Beijo, Gente, tá, meu amor? obrigada. Fica com Obrigada, Deus. viu? Boa Que Deus noite, abençoe. gente. Obrigada. Tchau, tchau.